Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É assim que começa o artigo 5º da nossa Constituição de 1988. Mas aí entra uma questão, como que o Estado funciona como agente regulador desse tipo de comunicação? Pois é, o Estado pode exercer função de regulador no nível administrativo, no nível judicial, no nível de impor uma autorregulamentação dos órgãos, como não falar nesse vídeo. E aí você vive aquele dilema, se você tem a liberdade de imprensa completa, você pode divulgar a informação que você quiser, você também está ligado muito à questão da responsabilidade de quem divulga essas informações. E aí é que vem o problema, a liberdade de imprensa é um direito constitucional, na verdade é um direito humano, está dentro dos direitos humanos. Mas nós temos as pessoas, os órgãos, os veículos, que de uma forma ou de outra acabam abusando disso. E como que a gente lida com isso? Pois é, esse é o tema da nossa aula, que foi escolhido por vocês, liberdade de imprensa e mídia. Então vamos lá? Roda a vinheta. Pode ser tratado de duas maneiras. De uma maneira de lado positivo e lado negativo, que você vai abordar os aspectos positivos dessa liberdade de imprensa completa e também os lados negativos, que vai acabar gerando alguns problemas, é o chamado o ônus da democracia. E você também pode trabalhar de outra maneira, considerando a relação de causa e consequência. Quer dizer, o que causaria, o que essa liberdade de imprensa causa e o que é consequência, quais são as consequências disso. Então, pode ser trabalhado esse tema dessas duas maneiras. Vamos trabalhar então, primeiramente, o tema entre lados opostos, o positivo e o negativo dessa questão, que é a liberdade de imprensa e a mídia. Toda vez que você tem de volta tem uma grande turbulência dentro do país na área política e a imprensa, a mídia, hoje mais forte ainda na internet, começa a divulgar informações que são desfavoráveis ao partido que está no poder, seja ele de esquerda ou de direita, seja qual for, levanta essa discussão de você ter um controle, né, uma lei de imprensa, né, uma lei de imprensa que muitas vezes é confundida. E é muito tênue essa diferença entre uma lei de imprensa necessariamente e uma censura ao que vai ser colocado. Vamos ver a diferença em cada uma dessas coisas, até porque nós vemos de uma lei de imprensa de 1967, durante o governo militar, que ela era altamente restritiva. E mesmo quando se fala de lei de imprensa, de controle de imprensa, volta-se essa ideia dessa lei de 1967, que em 2009 foi considerada inconstitucional, ela é incompatível com a Constituição de 88. Essa consideração foi feita pelo Supremo Tribunal, que disse que ela está completamente inválida, porque ela é incompatível com o artigo 5º, que é esse artigo que nós começamos falando hoje sobre a liberdade de expressão, a liberdade de informação jornalística. O lado positivo de um Estado democrático, de um país onde você tem a liberdade de imprensa, é exatamente o fato que a democracia e a liberdade de imprensa estão diretamente conectadas uma coisa à outra. Está diretamente ligado à liberdade que as pessoas têm de se expressar, à manutenção da ideia de democracia, como todos decidindo em conjunto os rumos de um país. Os países que normalmente têm governos totalitários, a primeira coisa que eles fazem é fazer restrição de imprensa. Aí nós temos a China, nós temos Cuba, nós temos até recentemente alguns casos na Venezuela, que são países que têm uma tendência a um projeto de perpetuação de poder, e a primeira coisa que eles fazem é controlar a imprensa, a televisão, os jornais e tudo mais, de alguma forma, ou criando leis que punam rigorosamente, ou criando abertamente, como tem na China, uma censura. Só se divulga o que eles querem. Essa é a questão. Então é isso. O lado positivo é que não há democracia sem liberdade de imprensa. Não há democracia sem liberdade de opiniões. Mesmo que a opinião do cara seja a mais esdrúxula, a mais idiota possível. Mas ele tem o direito a expressar a sua opinião, né? E o direito de você expressar a sua opinião, ele está diretamente embasado no direito de ele expressar a sua opinião. Eu costumo dizer que existe uma falácia, né, uma informação falsa. Muita gente fala assim, no tempo da ditadura era melhor. Eu não sei te dizer se é verdade não, porque na verdade o que se tinha na época era uma restrição de informação e é muito pouco provável que as safadezas no universo político que acontecem hoje, elas foram inventadas de 30 anos para cá. Isso aí existe desde longa data. O que a gente tem é uma continuidade disso. E na época você não podia falar. A única diferença é que você tinha uma restrição de imprensa. Então eu acredito que dá para as pessoas que
para as pessoas mais velhas a sensação de que não, antigamente tinha menos bandalheira. Não, tinha a mesma bandalheira no mesmo volume. A única diferença é que você não tinha a divulgação, a imprensa que você tem hoje, a imprensa livre, que é uma conquista do Estado Democrático. E o lado negativo disso? Bom, o lado negativo é que muita gente alega que deveria haver uma lei de imprensa mais firme com relação a isso, porque alguns órgãos de imprensa fazem uso da concessão do Estado, porque a mídia, essa coisa de televisão e rádio, são concessões do Estado. O Estado concede ao indivíduo, o cidadão, o direito de utilizar aquilo. Então, muita gente diz que eles utilizam aquilo para conspirar contra o governo, até criou essa expressão imprensa golpista, que, sinceramente, eu acho que isso é uma besteira. Mas o que acontece é que os caras começam a divulgar informação contrária. E muitas vezes a gente no Brasil, como nós temos uma democracia até relativamente recente, a gente não sabe conviver ainda com o jeito do outro pensar, com a opinião do outro. Ah, é mentira o que ele está falando. Pô, então prova, tem a justiça para isso. Não se justifica criar uma lei de imprensa rígida, não se justifica criar uma série de restrições ou até retomar uma censura. Não se justifica isso baseado no direito de que você vai ofender alguém, macular a honra de alguém. Para isso existe o artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, que se refere a calúnia, difamação e injúria. Se você se sentir ofendido, processa. Entra na justiça e arrebenta com o cara. Agora, você justifica criar uma lei que vai atingir toda a liberdade de expressão em nome de fulano se sentir ofendido, quando já existe no Código Penal a previsão de você recorrer a essa situação, eu acho uma tremenda besteira. É um argumento que é falho. Se quer defender a ideia, deve defender, mas não utilizando esse argumento. E qual seria a sua intervenção? Bom, eu acho que pode ser discutido é falar da sua intervenção durante a redação, é você falar de uma imprensa responsável. Claro que você vai ter uma imprensa que seja comprometida com o país. Você vai ter grupos que têm tendência a divulgar a informação que eles querem, dos dois lados, de direita ou de esquerda, se é que existe isso. Mas eles vão divulgar o interesse deles. Agora, a gente tem que ter uma mídia responsável. E essa mídia responsável a gente só constrói através de, bom, primeiro a educação. E depois, eu acho que a gente entender que se existem as leis punitivas para casos de calúnia, difamação e injúria, eu acho que você entender que uma pessoa que faz uma crítica a uma outra pessoa, difama alguém, é um caso. Agora, você tem um órgão de comunicação, uma TV, um rádio, que endossam uma difamação, uma injúria, a gente tem que entender como um agravante. É o que o pessoal no meio jurídico chama de proporcionalidade, né? É você atribuir a pena proporcional. Você não vai punir o cara que falou mal do outro, que difamou o outro, da mesma maneira que você vai punir uma Rede Globo, uma Bandeirantes, um SBT, uma empresa grande, um Globo, Jornal Globo, uma Folha de São Paulo. Cabe isso, eu acho, mas isso cabe muito mais no entendimento dos magistrados do que necessariamente uma modificação na lei. Eu acho muito perigoso buscar pretextos na lei para se instituir algum tipo de controle sobre a liberdade de informação. A outra maneira de tratar esse tema é com relação de causa e consequência. Quer dizer, então, que a mídia, o jornalismo, a Constituição, não prevê nenhum tipo de controle. Prevê. Você pode ter um controle do Estado no nível administrativo, no nível judicial, no nível de autorregulação, no nível de regulação por órgãos sociais, como, por exemplo, a gente tem o CONAR. Né? O CONAR, que é o conselho que controla a questão de propaganda. Ele tem como controlar determinado tipo de propaganda, evitar que haja um abuso, etc. Existem órgãos da sociedade que são capazes de acionar o Ministério Público e falar, olha, isso não está legal, isso não está bacana. Agora, você criar um órgão no governo para decidir o que é bom e o que é mal, uma coisa que não emane da sociedade, mas que emane de uma decisão governamental, esteja na mão de políticos, isso é uma coisa muito perigosa, muito perigosa. Já houve uma experiência disso no Brasil durante vários anos, durante 2, 3 décadas, e não é uma coisa positiva, nunca foi positivo. Vamos então à questão da causa e da consequência. Bom, nós temos a liberdade de imprensa, os defensores da liberdade de imprensa, os críticos a essa liberdade de imprensa no Brasil, como não há uma lei de imprensa que regulamente necessariamente isso, uma vez que a lei de 1967 ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal, você passa a ter uma situação de que o indivíduo, você tem abusos na imprensa, como há em todos os setores, que colocam para essas pessoas o direito de dizer, olha, nós vamos criar uma lei para controlar que os outros não abusem do direito de expressão, para não constituir uma espécie de contra-informação.
Isso aí, qual a consequência disso? A consequência disso é um projeto de perpetuação do poder, porque o Estado que conseguir estabelecer um controle sobre a imprensa alegando essa relação, o abuso, né, automaticamente ele passa a dominar o que ele quer que você pense, porque ele passa a veicular o que ele deseja que você saiba. Pensa bem, já sinceramente que se houvesse um controle de imprensa, um controle, uma censura, um controle de imprensa, um controle do Estado. Hoje, a gente teria acesso às informações via televisão, de Operação Lava Jato, etc. Não saberia nada disso, ia escorrer tudo em sigilo, as TVs não iam poder divulgar, porque eles iam considerar que, de uma forma ou de outra, estava expondo a pessoa que estava sendo acusada de uma maneira prévia ao processo todo. Quer dizer, entre outras coisas, isso é muito perigoso. Então nós temos relação de causa, né? As pessoas propõem um controle de mídia baseado na ideia de que há abusos. Consequência disso, a imposição, a instalação de um Estado autoritário, um Estado totalitário, principalmente essa questão da mídia. E aí me lembra muito um livro do George Orwell, chamado 1984, em que ele mostra exatamente que uma das maneiras de se controlar as pessoas era controlar o que elas pensavam através de uma mídia única, ou controlar as pessoas através do que elas falavam, dizendo as palavras que eram as palavras certas para dizer alguma coisa. É nesse ponto que algumas expressões no universo do politicamente correto me assustam demais, me lembram muito 1984. Mas vamos lá, mas isso é outra história. Enfim, então, relação de causa e consequência é essa. Você teria constituição de Estado totalitário. Outra relação de causa e consequência. Você tem a manutenção da liberdade de imprensa, como você tem. Como consequência disso, você vai ter alguns abusos, como sempre tem em todas as áreas. E, por fim, qual a intervenção que você pode fazer nesse tema? Você considerar que, para esses abusos, existe a lei. Voltamos ao Código Penal. Você tem como reagir a isso. O Estado tem como fazer. Existe a lei e deve existir um entendimento dos magistrados no sentido de você ter uma proporcionalidade da pena aplicada ao órgão que trabalha, que insiste em veicular informações que são difamatórias, que são informações injuriosas. Então isso tudo já existe. O que a gente está passando é por uma questão cultural de um entendimento do magistrado. Então isso é tudo que a gente tinha a dizer sobre os dois temas. Abordagem de dois lados, o positivo e o negativo, e finalmente uma abordagem de causa e consequência. Você tendo uma restrição, o que acontece? Você não tendo uma restrição, o que acontece? E qual a sugestão, a sua intervenção, que é muito importante na hora que você escreve seu texto, que é você se posicionar no texto sobre um determinado assunto. Bom, era esse o nosso tema, esse o nosso assunto. Eu espero ter ajudado vocês a pensar um pouco melhor a respeito disso, porque se cai um tema desse, fica mais fácil de falar. Ok? No link da descrição do nosso vídeo vai ter alguns links que nós vamos colocar de algumas coisas mais para você ler a respeito de liberdade de imprensa e essa questão constitucional. Um abraço e até o próximo vídeo.